Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Reflexões de Homem Comum. Eu sou Jonathan Reis e aqui a gente trata sobre espiritualidade, autoconhecimento e expansão da consciência. Tudo baseado em conceitos bíblicos e cristãos. Meu objetivo aqui é multiplicar a palavra de Deus, a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, para que chegue em pessoas que estão precisando escutar esse tipo de mensagem. Espero que você seja tocado pela mensagem de hoje. Jesus tocou meu coração para trazer isso para vocês. Então vamos lá, vamos para o vídeo. Como foi predito pelo profeta Joel, capítulo 2, do 28 ao 32. O dia do Senhor. Depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas do céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois, conforme prometeu o Senhor, no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Bom, meus irmãos, eu trago aqui essa profecia feita por Joel e que foi dito por Pedro no dia de Pentecostes, naquele momento em que os 12 estavam ali reunidos. E diz aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz o seguinte: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Todavia, zombavam e diziam: eles devem estar bêbados. Ou melhor, eles beberam vinho demais. E aí vem Pedro e se levanta e diz o seguinte: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isso. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como você supõe. Ainda não são 9 horas da manhã, ao contrário. Isso é o que foi predito por Joel. Ele vem e discorre a profecia. Bom, meus irmãos, o que eu quero trazer para vocês aqui: Jesus foi crucificado para a sua salvação, para a nossa salvação. No momento que ele foi crucificado, a promessa era que o Espírito Santo de Deus desceria em cada um de nós. E aí eu trago aqui, ainda em Atos dos Apóstolos, eu vou para o capítulo 4, onde o Pedro e João ficam perante o Sinédrio, porque eles tinham feito um milagre. E aí eu vou trazer para vocês essa passagem para a gente falar um pouquinho sobre isso. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre
e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Como, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí, curado diante dos senhores. Este é Jesus, a pedra que vocês construtores rejeitaram, a que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E, como podiam ver ali, com eles, o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinha como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz de Deus, dizendo: vamos lá. Ó soberano, tu fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido, Jesus Cristo. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o seu santo servo, Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os seus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Estenda a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do seu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Meus irmãos, aqui tem um exemplo prático do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em cada um de nós, na verdade, vamos lá, o Espírito Santo habita naquele que é filho, como se fosse um visitante. Se só tem o Espírito Santo dentro de você, se você permite que ele habite o seu ser. Ele é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem vontade própria, certo? Então ele só vai ficar e habitar e morar junto com você se você permitir. Se você
permanecer com a chama acesa. A partir do momento que você não permite a entrada do Espírito Santo dentro do seu templo, que é o seu corpo, ele não está com você. Mas tem um detalhe. Existem os filhos que são batizados pelo Espírito, existem os filhos que têm o Espírito Santo habitando, mas que ainda não conseguiu manifestar o poder do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo foi colocado em cada um de nós para que a gente consiga compartilhar os milagres de Deus aqui na Terra. Enquanto Jesus estava na Terra, ele estava preparando o caminho para que cada um de nós conseguisse dar continuidade na sua palavra, nos seus milagres. Então, cada um tem um dom. Cada um de nós tem um dom. Mas a gente precisa se aprofundar na fé, se aprofundar no relacionamento com o Espírito Santo, para que a gente consiga entender qual que é esse dom que nós temos. Enquanto Jesus estava na Terra, ele curava os aleijados, curava os cegos, multiplicava pães, peixes. E os apóstolos e todo o povo ficava maravilhado, não é verdade? Você tem ideia do poder que você tem também? Não sei se vocês vão se lembrar de uma passagem em que Jesus pede para os apóstolos se dividirem e começar a pregar o evangelho, começar a multiplicar a palavra e fazer milagres. Ali Jesus concedeu o dom para cada um deles, para que eles conseguissem fazer esses milagres. Mas ainda não tinha acontecido a descida do Espírito Santo para habitar em cada um deles, em cada um de nós. Isso aconteceu a partir do momento que Jesus estava na cruz e ele falou aquela frase, está consumado. Aí foi quando ele, de fato, subiu aos céus em espírito e depois de 3 dias ressuscitou. E foi em dia de Pentecostes que desceu o Espírito Santo em cada um de nós e começou a manifestar os dons do Espírito. Então, meus irmãos, o Espírito Santo, ele é a ponte. Ele é a ponte entre Deus e a Terra. Então, a partir dele que a gente consegue ter essa conexão com o divino. É a partir dele que a gente consegue curar todas as nossas feridas, multiplicar o amor, multiplicar a palavra, multiplicar o entendimento da palavra. É a partir dele que toda a cura, que todo o milagre acontece. Sem o Espírito Santo, você não consegue fazer nada. Porque é o Espírito Santo que habita em nós que vai fazer a transformação na nossa vida. Inclusive, tem um detalhe muito importante, que a partir do momento que você aceita Jesus, o Espírito Santo se aproxima e quando você aceita, ele começa a habitar em você. Mas só quando você se permite a escutar o Espírito Santo que ele começa a mover os seus caminhos. Você tem que se diminuir para que ele consiga direcionar os seus caminhos. Você tem que se diminuir para que você consiga escutar a voz do Espírito Santo, a vontade do Espírito Santo. Porque a vontade do Espírito Santo, ela vai nos guiar para o propósito que Deus tem para a gente aqui na Terra. Não adianta você achar que a salvação, que a transformação, que o nascer de novo vai acontecer só você indo para a igreja, sem relacionamento. Quanto mais religiosidade, menos Espírito Santo em você. Mais o Espírito Santo apaga, mais o Espírito Santo diminui. E quanto mais intimidade,
mais o Espírito Santo cresce e mais ele se manifesta e mais milagres e mais dons são apresentados para cada um de nós. Então, irmãos, entendam. O Espírito Santo tem um grande poder na nossa vida. Na verdade, ele é o poder. O Espírito Santo é o poder que Jesus entregou para cada um de nós para se tornar um discípulo aqui na Terra. Você precisa entender que o Espírito Santo é a grande chama que habita no interior de cada um para que a conexão e para que o milagre, para que tudo que a gente deseja aconteça. Que você deixando o Espírito Santo te guiar, você vai ver como a sua vida vai transformar. Todos os seus medos vão embora. Você vai ter uma paz. Sua vida vai transformar literalmente da água para o vinho. Bom, pessoal, era essa a mensagem que eu queria trazer para vocês. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá um joinha, compartilha esse vídeo com quem você acha que tem que escutar essa mensagem. E eu vejo vocês na próxima. Valeu!